Oi, pessoal, boa noite. Me chamo Ingrid. Juntamente com os meus colegas Sejane e Ana Paula, iremos discorrer sobre o contrato de transação e contrato de compromisso. Para entendermos um pouco do que se trata, darei início à minha fala conceituando o contrato de transação. Bom, o que é um contrato de transação? É um contrato pelo qual as partes pactuam a extensão de uma obrigação mediante concessões mútuas ou recíprocas, o que também pode ocorrer de forma preventiva. Se ambas as partes não cedem, não há transação, e se não houver essas concessões mútuas ou recíprocas, há um mero acordo entre as partes. Em suas principais características, trazemos a indivisibilidade. No artigo 848 do Código Civil, diz que, sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. Interpretação restritiva. Artigo 843 do Código Civil, a transação interpreta-se restritivamente. Negócio jurídico declaratório. No artigo 843 do Código Civil, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou se reconhecem os direitos. A transação apenas declara direitos pré-existentes. E, por último, admite pena convencional. No artigo 847 do Código Civil, é admissível na transação a pena convencional. A transação no direito do trabalho. Alexandre Agra Belmonte ensinava que no direito do trabalho vigora o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, o que afasta em regra a transação. Porém, havia direitos disponíveis e transacionáveis, como, por exemplo, a faculdade de adesão ao plano de desligamento incentivado das empresas, que inclusive fora anunciado pelos Correios no dia 4 de dezembro deste ano, na qual o empregado com mais de 15 anos de serviço receberia um atrativo compensatório para se desligar da empresa voluntariamente. A reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, trouxe mudanças importantes sobre o tema transação. O empregado que tenha nível superior e que receba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do teto dos benefícios da Previdência Social, teria livre poder de negociação com o empregador, isso sem intermédio dos sindicatos. Como, por exemplo, ele poderia livremente transacionar sobre celebração de pacto contra a jornada de trabalho, claro que observando os limites constitucionais. Há 2 formas básicas da transação: judicial e extrajudicial. A judicial, feita perante o juiz, a lei prevê a necessidade de escritura pública e dispensa a homologação, ou de termos dos autos, assinado pelas partes e tem que ser homologado pelo juiz. Nesse caso, já existe um processo e as partes querem terminar através de um acordo, mesmo que este acordo não seja feito em juízo. Por exemplo, posso procurar a pessoa fora do processo e propor um acordo, não necessariamente no processo, mas a necessidade de comunicação ao juiz. Nesse caso, por ser um contrato, a transação dispensa a presença de um advogado. E aqui temos a transação extrajudicial ou preventiva, que é aquela realizada com o intuito de prevenir eventual litígio judicial, não havendo maiores solenidades apontadas pela lei, exigindo-se apenas a forma escrita. Do objeto, nós temos que não se transmite, mas se apenas declara ou reconhece direitos. Está lá no artigo 843 do Código Civil. Mesmo com essas limitações, em alguns casos é possível transigir acerca do quanto a ser pago. Justamente por isso, a transação é tida como um contrato de natureza declaratória,
pois gera extinção de obrigações diante da sua natureza contratual. A transação não aproveita nem prejudica terceiros, senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível, gerando efeitos interpartes em regra do artigo 844 do Código Civil. Entretanto, o próprio dispositivo traz algumas exceções. Exceções temos: quando a transação for concluída entre o credor e o devedor, sem o conhecimento do fiador, este ficará desobrigado. Segundo, sendo efetuado entre um dos credores solidários e o devedor, extingue-se a obrigação deste para com os outros credores. Terceira, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores. Da evicção na transação. Se a coisa, objeto da transação, renunciada ou transferida, não pertencer a um dos transigentes e sofrer evicção, não ficará sem efeito o acordo, mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos. Digamos que nós fizemos uma transação em que entreguei um bem a você, mas esse bem não era meu, e apareceu o verdadeiro dono, e a pessoa teve que devolver. A transação não vai ser abalada. O acordo continua válido. Quando o bem for devolvido, você vai cobrar de mim perdas e danos. Em requisito de nulidade, eventual anulação da transação implica o retorno ao status quo, não podendo resultar em enriquecimento a qualquer das partes, pois é elemento constitutivo do negócio a concessão de vantagens recíprocas. Por isso mesmo, não se confunde com renúncia, resistência ou doação. Compromisso. Regidos pelos artigos 851 e 853 do Código Civil e também pela Lei 9.307 de 96, a Lei da Arbitragem, ela te leva a alguns conceitos e características, onde iremos falar sobre compromisso e arbitragem. O conceito de compromisso é bem mais amplo do que o de arbitragem. Por meio do primeiro, as partes se remetem à segunda para a solução de conflitos. O compromisso está regido pelo princípio da autonomia privada, que vem a ser o direito para que a pessoa tenha de regulamentar seus próprios interesses. Já a arbitragem pode proporcionar decisões mais rápidas e menos formal, menos dispendiosa, em alguns casos, e mais discreta, pois não há publicidade dos seus atos. A maioria das vezes, há cláusula de sigilo e confidencialidade das decisões. O compromisso, que pode ser chamado de compromisso arbitral, ele é bilateral, oneroso, consensual e comutativo. Como ocorre com a transação, o compromisso muito se aproxima das formas de extinção das obrigações por pagamento indireto. O compromisso arbitral pode ser judicial e extrajudicial. O judicial é o compromisso celebrado por termo nos autos, perante o juiz ou tribunal, onde tem curso a demanda. No contrato de compromisso extrajudicial está presente nas hipóteses em que ainda não foi ajuizada a ação extraprocessual, podendo ser celebrado por escritura pública ou escritura particular, a ser assinada pelas partes e duas testemunhas. Essa cláusula é estipulada em contrato ou à parte para que, no futuro litígio, as partes venham decidir através de uma câmara arbitral e não recorram ao Poder Judiciário. Essa cláusula deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserida no próprio contrato ou em documento apartado a que ele se refere. Pode ser cheia ou vazia. A cláusula arbitral cheia traz as possibilidades mínimas para se instituir uma arbitragem, sem necessidade de socorrer ao Poder Judiciário.
para que o procedimento possa ser instaurado. Ela tem que ter as regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada. A arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo igualmente as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Como percebemos, ela é denominada SHIA pelo fato de trazer informações mínimas previamente ajustadas para a instituição da arbitragem posterior, em especial com a determinação de quem será o órgão a analisar o eventual conflito e qual será o órgão a analisar o eventual conflito. A título de exemplo, imagine-se uma previsão que estabeleça que, em caso de demanda, será competente para examinar a disputa a Câmara Arbitral da Fé e Comércio de São Paulo. Por outro lado, existe a cláusula arbitral vazia. É aquela que necessita de um procedimento posterior para que seja dada a efetividade ao processo arbitral. Em outras palavras, a cláusula compromissória vazia é aquela que não traz em seu conteúdo os requisitos mínimos. A arbitragem pode ser de direito ou de equidade. Na de direito, as partes escolhem livremente as regras jurídicas que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública, aos princípios gerais do direito, usos e costumes e regras internacionais do comércio. Na arbitragem de equidade, não há normas jurídicas específicas. Entretanto, seu conteúdo não pode contrariar a lei, a boa-fé objetiva, a ordem pública e os bons costumes. Dando-se aqui a hipótese de extinção do compromisso. É conceituada especificamente pela lei como a convenção através da qual as partes submetem a um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial, como já foi falado. Conforme aponta a doutrina especializada, trata-se de um contrato e não de mero acordo de vontades. Quanto a esse compromisso, deverão constar obrigatoriamente, como elementos essenciais, nos termos do artigo 10 da Lei 9.307/96. Tem que constar o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes, o nome, profissão e domicílio do árbitro ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram a indicação de árbitros, a matéria que será objeto da arbitragem e o lugar em que será proferida a sentença. Não havendo alguns desses elementos citados anteriormente, o compromisso é considerado nulo, pois os elementos descritos estão no plano da sua validade. Além desse, o compromisso arbitral poderá conter ainda como elementos acidentais ou dispensáveis. Primeiro, local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem, a autorização para que o árbitro julgue por equidade, se assim for convencionado pelas partes, o prazo para a apresentação da sentença arbitral, a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem quando assim convencionarem as partes, a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem e, por fim, a fixação dos honorários do árbitro ou dos árbitros, fixando as partes honorárias do árbitro ou dos árbitros no compromisso arbitral. Este constituirá título executivo extrajudicial, mas não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário, que seria competente para julgar originariamente a causa que os fixe por sentença. Esses elementos constam lá no artigo 11 da Lei 9.307/96, entretanto, como consta do próprio comando legal, não são obrigatórios, sendo dispensáveis e sem prejuízo da validade do compromisso arbitral firmado. Há a hipótese de extinção do compromisso quando, excusando-se qualquer dos árbitros, falecendo ou ficando impossibilitado de votar qualquer dos árbitros, desde que as partes não aceitem substitutos, tenha expirado o prazo para a apresentação da sentença arbitral. Por último, essa frase para reflexão: comprometimento e conhecimento é a soma do sucesso.